Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa, a todos os frequentadores, os trabalhadores, aqueles que estão vindo pela primeira vez, né? Então sintam-se abraçados, e também aos nossos irmãos que nos acompanham por meio do canal no YouTube. Nós vamos já dar início à nossa noite de hoje, convidando para a leitura da mensagem inicial a nossa irmã Letícia. Na sequência, nós teremos a Joana que fará a prece. Boa noite, meus irmãos. Amados, quanta luz neste ambiente. A paz é uma conquista individual. Ninguém pode delegar ao outrem a responsabilidade pela sua felicidade. O lírio nasce em meio à lama fétida e é visitado por moscas, porém não se deixa contaminar pelo ambiente e mantém a sua pureza e a sua beleza. Sejamos lírios. Não permitamos nos contaminar pelo que nos cerca. Temos que estar entre todas as pessoas, em meio à turba, mas não precisamos ser iguais a todos. Sejamos aquele que aprendeu com o Mestre, convivamos com os pecadores, com os errantes, mas mantenhamos dentro de nós a nossa pureza, o nosso amor, a fé e a confiança que Deus é por nós e que nenhum mal poderá nos atingir. Precisamos estar em meio a tudo, mas não podemos permitir que a conduta do outro nos afete. Não podemos responder com o mal ao mal que nos fazem. Não podemos despejar palavras áridas aos que nos ferem. Se não conseguimos ainda trazer palavras doces como o mel, nos calemos. Calemo-nos em oração, que é o antídoto para todo mal. Muitas vezes um pensamento ruim nos ocorre, neste estágio ainda é normal, mas saibamos afastá-lo de nossos corações. Não nos alegremos em nos manter no erro. Temos a consciência do que é certo ou não e nos afastemos daquilo que sabemos que não será para o nosso progresso. Com Deus e com Jesus em nossos pensamentos, conseguiremos criar ao nosso redor uma redoma para que não caiamos nas tentações com as quais já nos alegramos, com os pensamentos infelizes. Amados, Deus no coração e trabalho sempre. Este é o caminho da felicidade. Que Jesus nos abençoe. Boa noite a todos. Que a paz e o amor de Jesus esteja com todos. Vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, buscando inspiração, para que nós possamos absorver os ensinamentos desta noite, que a nossa irmã vai nos ministrar, que estejamos todos na paz do Cristo, buscando sempre o aprendizado, a nossa elevação, buscando o nosso progresso, para que a cada dia nós estejamos melhores do que hoje. E é verdade que aqui nós buscamos e encontramos essa paz, essas palavras de ânimo, de fé, que Jesus esteja sempre a brilhar no nosso caminho e que a nossa casa também possa receber do alto todas as boas inspirações. E nós dividimos com todos que aqui vêm, levamos um pouco para casa, para os nossos familiares, tudo de bom que aqui nós buscamos. E assim nós agradecemos mais uma vez por esta oportunidade de estarmos aqui. Assim seja. Depois de uma mensagem tão bela, né, e dessa prece também, agora nós já estamos preparados para darmos seguimento com a palestra da noite. O tema, né, é a parábola que nos intriga, né? Então, a parábola da figueira ou da figueira seca.
que por vezes ela, né, gera algumas dúvidas, ela é bem intrigante, e nós vamos ter a oportunidade de aprofundar os nossos conhecimentos, o nosso entendimento, e quem vai nos conduzir hoje nessa reflexão, neste estudo, na palestra da noite, é a nossa irmã Fabiana Manhães, palestrante e também a dirigente da nossa casa. Fabiana, seja muito bem-vinda. Boa noite, meus irmãos. Que a paz, o amor e a luz do Cristo Jesus se faça em nossos corações, se faça neste ambiente, e que a espiritualidade benfeitora nos ilumine, nos auxilie. E esse tema, como a Joelma nos disse, é um tema muito intrigante. Muitas pessoas não gostam nem de ouvi-lo e nem de falar dele, que é a parábola da figueira seca ou da figueira que secou. Ela está no Evangelho de Marcos, no seu capítulo 11. E nós vamos usar todo o capítulo, porque é interessante e importante nós entendermos o contexto que acontece essa parábola. Então, Jesus, saindo de Betânia, indo a Jerusalém, quando ele está próximo já a Jerusalém e a uma das aldeias, ele pede que 2 discípulos vão ali à aldeia e peguem um jumentinho que estava amarrado. Jesus explica que era um animal que ainda não tinha sido montado por alguém. Então, que eles fossem lá e que se questionassem por que estavam pegando aquele animalzinho, que eles lhe dissessem que o Senhor havia pedido. E assim eles trazem o jumentinho, colocam as suas vestimentas em cima, e Jesus então segue para Jerusalém. As pessoas começam a jogar as suas roupas, outros pegam os ramos das árvores, é domingo de Ramos, e Jesus, ele entra em Jerusalém com toda a suntuosidade, ovacionado por aquela multidão que dizia: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. E assim Jesus entra em Jerusalém, e ali ele vai ao templo, e ele observa tudo o que estava acontecendo em Jerusalém, no templo, e já era tarde da noite quando eles voltam. Ele e os 12 apóstolos retornam para Betânia. Passam ali a noite e na manhã seguinte saem novamente para Jerusalém. De Betânia a Jerusalém são mais ou menos 3 quilômetros. E Jesus vai dizer: tenho fome. E ele então vê uma figueira exuberante, cheia de folhas. E então ele vai até a figueira buscar algo. E não encontra figos naquela figueira. E ele então vai dizer: ninguém coma de ti nunca mais teus frutos. E os discípulos, os apóstolos, escutaram aquilo. E Jesus, seguindo, chega a Jerusalém e entra no templo. E lá no templo, vendo ali a comercialização, os vendilhões do templo, Jesus começa a virar as mesas, a soltar, a libertar os animais. E ele vai ter uma entonação de voz muito profunda, no sentido de que aquilo estava errado. E ele então vai dizer: não lestes o que foi dito? Que seria chamada a minha casa, a casa de meu pai, casa de oração em todas as nações? E vocês profanam, a fizeram um covil de ladrões. Jesus ali, ele estava deixando muito claro a comercialização da fé. Aqueles que, de uma consciência, tomavam da sabedoria, da inteligência, para dominar, para usurpar, usando essa fé para o poder, para o interesse pessoal, para a comercialização,
o ganho econômico, financeiro. E Jesus, então, também tarde da noite, ele sai, e quando eles passam pela figueira, ali Simão Pedro, ele observa que aquela figueira que estava ali, tão frondosa, tão bonita, havia secado até a raiz. E Pedro então vai dizer: Senhor, a figueira que tu amaldiçoastes secou até a raiz. E Jesus então vai responder: tenha fé em Deus. Em verdade vos digo que se disseres a um monte, passa-te daqui para ali, lança-te no mar, ele o obedecerá. Se falares com todo o poder do seu coração. E Jesus continua: em verdade vos digo que se orardes ao Pai, ele fará o que pedes. Se orardes com fé. E aqui Jesus vai fazer também uma colocação importante: quando orardes, se tendes algo contra o teu irmão, primeiro o perdoa, para que também vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. E esse capítulo é encerrado com ali os sacerdotes, os príncipes dos sacerdotes, os fariseus, os doutores da lei, temendo a doutrina do Cristo, que chamava uma verdadeira multidão. Eles decretam que ele deveria estar morto, deveria ser morto. Jesus ali assinava a própria condenação à pena de morte. Porque qual era o discurso do Cristo? Jesus falava de amor, de fraternidade, de igualdade. Propunha que o leão e o cordeiro bebessem da mesma água, que se auxiliassem mutuamente. Jesus, ao andar com os marginalizados, aqueles que sofriam o peso do preconceito, ele vem ensinar que todos nós somos irmãos em Deus Pai. Somos irmãos na nação que ele deixa muito claro, a nação universal. E se nós tomarmos essa parábola ao pé da letra, assim como as demais parábolas e muitos ensinamentos de Jesus, elas trazem pontos que às vezes nós pensamos ser incoerentes. Primeiro ponto: lá no Shopping Park, quando foi dada essa passagem às crianças, quando passa ali pelos vendilhões do templo, quando Jesus derruba as mesas, então uma das crianças falou: Jesus surtou, né, tia? Está surtado. Porque se a gente se apegar a essa imagem, ele parece estar surtado, não está? Está nervoso, né? Não está ali mostrando uma força no falar, no agir, que às vezes é oposta àquilo que nós pensamos da mansuetude. Mas não, Jesus é um espírito puro, um espírito crístico. Jesus não se ira, Jesus não odeia, Jesus não condena. Ali era uma colocação, uma postação de voz. Uma segunda imagem que nos chama a atenção é Jesus passar por uma figueira e amaldiçoá-la. Não porque ela não tinha frutos, mesmo que tivesse. Por que amaldiçoar? O que é amaldiçoar? É você desejar o mal a alguém ou alguma coisa. Jesus amaldiçoa? Não. E aí a gente então não entende essa passagem. O que nós temos que entender é que essa parábola é o que nós chamamos de parábola de ação simbólica. Quem nos auxilia muito no entendimento dessa passagem é Dom Estevão Sampaio. Ele escreveu um livro muito antigo, chamado Entendendo o Antigo Testamento. O que ele nos coloca?
que cada texto da Bíblia, seja o Antigo ou o Novo Testamento, tem uma forma em que nós temos uma leitura. As parábolas, o que as parábolas nos trazem? São histórias figurativas, mas que nos ensinam, nos dão um ensinamento em que a gente sai do conhecido para aquilo que ainda não conhecemos, o espiritual, a moralidade. Então, só para a gente entender quantas e quantas passagens, quando ali se tem a imagem da pomba, o que nós entendemos? Pureza. Quando nós temos a imagem da serpente, o perigo. As sementes sempre são as lições divinas, as lições, os ensinamentos dessa lei de Deus. E existe a parábola de ação simbólica. No Velho Testamento, são aproximadamente 20 parábolas de ação simbólica. No Novo Testamento, a mais conhecida é a que está em Atos dos Apóstolos. A gente vai trazer aqui 3 exemplos para que não fique jogado, para que a gente possa entender essa ação simbólica. Jeremias, capítulo 12, ali o profeta Jeremias conversa com Deus. O que é conversar com Deus? Mediunidade. Escuta ali da espiritualidade o que ele deveria fazer. Comprar uma bilha, que é um vaso, e ir até o centro de Jerusalém, quebrar esse vaso, e ele ainda tinha que ficar pisando em cima do... né? Ser profeta não é fácil, não, né? Ele tinha que pisar ali em cima do vaso para chamar a atenção de todos. Esse era um ensinamento simbólico. E o que ele diria depois, quando fosse questionado? Que se aquele povo continuasse deturpando a religiosidade, se continuassem cultuando as exterioridades, os rituais, os preconceitos, trazendo a soberba daqueles que conhecem, então que aquilo seria o futuro daquele povo, estaria estraçalhado. Em Isaías, capítulo 20, nos versículos 2 a 4, também o profeta Isaías conversa com Deus. A conversa mais difícil. A espiritualidade pede ao profeta que ele se dispa, tire até as sandálias, que ele entre nu no centro de Jerusalém, e ele ande em voltas. E ele obedece. E quando as pessoas achavam que ele estava louco, perceberam que era uma ação simbólica. Isaías vai dizer que se continuassem com aquela ideia de um Messias poderoso, das guerras, o que aconteceria? Aquele exército seria dominado, seria humilhado, seria exposto em praça pública daquela forma, sem vestimentas, que ainda era tempo de se voltar para a verdadeira fé, para aquele conhecimento dos mandamentos divinos, não na sua exterioridade, mas na sua interioridade. Em Atos dos Apóstolos, Paulo, ele chega ao porto da Cesareia, também indo para Jerusalém. E ele encontra o profeta Ágabo. E o profeta, então, tira o cinto da vestimenta de Paulo, e ele vai amarrar as suas mãos e os seus pés, não de Paulo, a dele. Paulo já percebe que se tratava de uma ação simbólica. Paulo é preso por 2 anos em Jerusalém e depois ele é martirizado em Roma, em nome de Jesus. Com muita fé, com muita gratidão. Então, quando nós estamos falando de ação simbólica, nós estamos falando de gestos, de símbolos, de mímicas. Vocês já fizeram aquela brincadeira das mímicas? Então, nessa mímica, nós tiramos o entendimento. Aquela época, a época do Cristo, a época de Jesus, esses ensinamentos eram comuns. Então, essa parábola da figueira seca, ela é uma parábola de ação
simbólica. E o que ela quer trazer para nós? O que ela quer nos ensinar? A primeira coisa que nos chama a atenção é a fome de Jesus. Mal saiu de Betânia, e o que tinha em Betânia? Onde que ele ficava em Betânia? Na casa de Lázaro, das irmãs Marta e Maria. Vocês acham que Marta e Maria iam deixar Jesus e os apóstolos viajarem sem alimentar? Difícil, né? 3 quilômetros, ele parecendo com a gente, já estava morrendo de fome. Qual é a fome de Jesus? Aqui nós temos que lembrar do Evangelho de João, capítulo 4, quando ele, ali conversando com a mulher samaritana, os seus apóstolos vão buscar comida. E quando chegam e vão dar de comer a Jesus, ele não tinha aquela fome. E eles vão questionar, por acaso comestes algo? E Jesus responde, a minha comida, a minha fome é cumprir a vontade de meu Pai. É trazer os ensinamentos para que a sua obra, a construção desse reino de amor, desse reino de Deus, se faça no coração dos homens. Então, essa fome que Jesus tem, quando ele diz, estou com fome, é muito mais no sentido de que ele iria dar início a um ensinamento importante. E qual é o ensinamento aqui? Ele vê uma árvore exuberante, ele vai buscar. Mas não era tempo de frutos. Se a gente for buscar as florações do figo, a floração que ela acontece em agosto em diante, verão, porque lá, hemisfério norte, é o contrário daqui. São os frutos mais abundantes, de agosto em diante. Existe uma segunda floração, que são os frutos mais saborosos, mais gostosos, que é de junho em diante. E a terceira floração, que é rara, ela acontece entre final de abril e maio. Ela já é mais rara. Se a gente lembrar do início, Jesus estava num domingo de Ramos. Era o quê? Páscoa. Comemoração da Páscoa. Então, ali nós estamos em março. E março não era época. Mas quando a gente vê a árvore cheia de folhas, qual que é a característica da figueira? Se não tem frutos, também não tem folhas. Se tem folhas, provavelmente é uma árvore que a gente chama de temporona, né? Que ela dá frutos antes da época. Então, procurando ali e não achando o fruto, Jesus vai trazer um ensinamento valioso. Qual que é a simbologia da árvore? Existem várias. Mas Jesus sempre vai nos dizer, conhece-se a árvore pelos frutos. Uma árvore tão linda, tão vistosa, sem frutos, a gente lembra de uma fala dele. Hipócritas, raça de víboras, aparências. Em Lucas, capítulo 6, ele vai nos dizer muito de que o homem, quando ele tem frutos de bondade, é porque o seu coração é bom, a árvore é boa. Quando nós temos frutos de ódio, de preconceito, de maldade, é porque a árvore é ruim, é má. Ela está assim. Quando ele seca, vamos dizer assim, aquela figueira, que ninguém coma dela, é um ensinamento para que nós fiquemos atentos àquilo que nós trazemos no nosso interior. Quais são os nossos frutos? Quais são as nossas ações? Porque a fé sem obras é morta. E quando as nossas ações não produzem frutos, frutos de virtude, de caridade, de humildade, de mansetude, de piedade, de misericórdia, então a árvore precisa ser podada, trabalhada. E a gente conhece essa poda, se chama dores e sofrimentos. Então aqui
existem vários olhares. Primeiro, quando a gente pensa na árvore, na sua coletividade. Aquela época, a época de Jesus, nós já tínhamos a primeira revelação. Moisés havia estado aqui, trazido os 10 mandamentos, aquilo que o Pai não queria que nós fizéssemos. Não roubar, não mentir, não odiar, não cobiçar, não invejar. Israel, coletivamente, é aquele povo que foi escolhido para ter o ensinamento do monoteísmo, da religiosidade, nesse sentido mais amplo, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E quando Jesus vem, depois a gente tem, no final, no outro capítulo, a parábola dos vinhateiros homicidas, que ali vai dizer que os missionários vieram, os trabalhadores vieram, todos foram mortos. Então o pai manda o próprio filho para ver ali como estava a vinha, a plantação, e eles também matam o filho do homem. Então Jesus aqui vem, mais uma vez, ensinar a lei de Deus, a lei de amor. E o que ele percebe? Uma árvore estéril, sem frutos. Porque o que se cultuava era o fanatismo. Eram as exterioridades, os rituais. Era aquele câmbio em nome de Deus. Vocês já viram vários golpes? Ligam que você ganhou, foi sorteado, mas para você receber você tem que fazer o quê? Tem que mandar um dinheirinho pequeno, né? Você manda um dinheirinho para ganhar um dinheirão. Como que se comercializa a fé? Primeiro a gente coloca Deus materialista. A gente paga a Deus, para Deus nos restituir não é nem triplo, a gente vai ganhar muito. É uma barganha material. Foi isso que Jesus trouxe? Não. Jesus nos traz em espírito e verdade, nos fala de sentimento. Nos fala desse alto amor para amarmos, dessa oração em que amamos a Deus, amando e servindo aos nossos irmãos. Mas trazendo, e aqui a gente pode colocar não só Israel, todas as instituições que mentem em nome de Deus vão secar, vão passar. O mal é passageiro, só fica o que é amor, o que é bem. E nessa época de transição em que nós já estamos vivenciando a separação do joio e do trigo, do que é bom, do que não é bom ainda, essa é uma chamada importante para uma autoanálise. E nós? Quais são os nossos frutos? O que nós estamos produzindo? Qual é a nossa verdadeira religião? E a gente não está falando de rótulos, de seitas, nada. Nós estamos falando dessa lei gravada na consciência que nos pede: amai-vos uns aos outros. E que nós lembramos de uma história muito bonitinha que ilustra o que a gente está falando dessa exuberância exterior e às vezes da sequidão que nós temos no íntimo. Então, numa família, uma lenda japonesa. A nora, ela servia ali a sua sogra com muito desvelo, com muita educação, mas era uma sogra diferente. Ela era muito difícil, humilhava sempre a nora, estava sempre ali, maltratando aquela nora. E um dia, quando passa um sábio andarilho, ela então oferece a ele alimento. Ela dá ali um bolinho de arroz. Não é o nosso não, frito, é aquele, bolinho deles. Né? E ali ele agradece e se retira. Mas a sogra, quando ela percebe o que a nora fez, ela vai brigar. Ela vai dizer para ela: agora você vai lá e busca esse bolinho de volta. Porque senão sua vida vai virar um inferno. Como se a vida dela fosse um mar de rosas. E ela vai, com muita vergonha, e pede o bolinho de volta para aquele sábio. Ela explica a situação. E o sábio então sorri, devolve o bolinho. E ele também vai entregar a ela uma toalha. E ele fala para ela: essa toalha é para você enxugar as suas lágrimas.
Enxugue sempre as suas lágrimas nessa toalha. Ela vai te ajudar a passar pelas dores. E assim ela faz. Sempre que chorava, passava a toalha. E a sogra de olho começou a perceber que aquela toalha devia ser mágica. Porque quando ela passava a toalha, ela ficava mais jovem, mais bonita, mais cheia de luz. E a invejosa da sogra, o que faz? Manda ela ir no mercado para furtar, né? Não pode falar roubar, está cheio de advogado, para furtar a toalha e começar a usá-la. E ela, quando a nora sai, ela já pega a toalha e começa a passar ali no rosto dela, mas o que acontece? Ela fica mais feia, mais envelhecida, até que ela se vê um monstro ali diante do espelho, ela começa a gritar, ficar desesperada. Quando a nora chega, não reconhece, quer sair correndo, porque tinha um monstro ali, e ela fala, me ajude. Aí ela percebeu que era a sogra. Ela então vai até o sábio, conta o que estava acontecendo, como que ajudaria aquela sogra. E ele então vai dizer que era só ela virar a toalha, que ela voltaria ao normal. Mas ela é curiosa como a gente, e ela pergunta por quê. E ele vai dizer que aquela toalha, ela expõe a beleza interior, a beleza do coração. Quanto mais orgulho, inveja, preconceito, ódio, maledicência, mais nós vamos mostrar a imagem, que é uma imagem seca, uma imagem triste, uma imagem árida. E aqui é interessante porque no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos itens de 8 a 11, Allan Kardec vai nos falar sobre essa parábola, justamente nos trazendo as pessoas que têm aparência, mas que só têm aparência. Que às vezes têm muita inteligência, mas ainda utilizam a inteligência para o mal. Essa é a folhagem que Jesus está dizendo. Essa falta de frutos são os frutos das virtudes, o fruto da caridade. Kardec ele vai mais longe, ele vai nos dizer dos oradores, daqueles que falam em nome de Deus, que às vezes têm o brilho, o conhecimento, mas não vivenciam o Evangelho. Às vezes dão belíssimas lições aqui, e quando saem na rua são indiferentes às dores, não só daqueles que estão nas ruas. Muitas vezes, aqueles que estão ao nosso lado, que convivem conosco. É o chamado ao amor autêntico, a essa fé, a essa crença. Uma fé raciocinada. E aí nós nos lembramos sempre da história, vamos trazer para o centro espírita que é melhor, né? Existe uma história, que é muito conhecida, mas ela também ilustra muito bem, que é a história de uma sopeira, que fazia sopa no centro, e de um orador espírita. Então, essa senhora que fazia sopa, vamos colocar no mesmo dia da nossa, às quartas-feiras, toda quarta-feira ia no shopping park. E ali, cada vez que ela chegava, ela colocava um milho dentro de um pote, para que ela soubesse quantas sopas ela fez na vida dela. Né? Ela exibia aquele pote com muita assim, propriedade. Quando ela era servidora do Cristo, então toda a sopa ela colocava lá um milho. Tinha nessa casa também um palestrante, falava muito bem, principalmente quando era o Evangelho de Jesus. E tinha um senhor que estava sentado bem lá no fundo, onde está o Antônio, o Juliano e o Leone. E ele sempre sentava ali quietinho, né, Antônio? Falava nada, entrava mudo, saía calado. Mas ele gostava muito daquele palestrante. Achava lindas as palestras. E depois de alguns anos, esse palestrante, que a gente fica, né, de frente, ele não viu mais esse senhor. E ele então deduziu que provavelmente ele havia desencarnado ou mudado de centro. E aí a morte vem e coincidentemente leva a nossa sopeira e o nosso palestrante.
E eles estão sentados ali no plano espiritual, é uma história. E vem então os espíritos mais elevados. Chama a nossa irmã. E ali eles percebem, passa à direita quem deu frutos. Produziu frutos de caridade, de humildade, de piedade, de mansuetude. À esquerda, aqueles que estavam secos. Mas o que é queimar, secar? Volta e tem a oportunidade de encher a nossa árvore de frutos. E aí quando ele fala para a nossa irmã sopeira, passa à esquerda, ela fala, não, tem uma coisa errada aí. Até lá dá problema, né? Ela, olha, vocês vão lá na minha casa, tem um pote assim, assim, assim. Cada milho é uma sopa que eu fiz, que eu trabalhei. E eles então trazem a réplica desse pote. Aí quando ela olha, o pote tinha muito pouco milho. Dava para contar na mão. Ela, esse não é meu pote. Aí com muita caridade, com muita paciência, o Espírito vai explicar, sabe o que é, minha irmã? Que aqui a gente só conta as vezes que você foi lá com o coração de generosidade. Às vezes que você esteve lá de igual para igual e não na arrogância de se sentir melhor do que aquele assistido. Ela passou à esquerda. Quando o orador veio, aquele espírito ficou em dúvida, mas falou, olha, vai ser à esquerda. Ele nem ousou, né, discordar, né? Mas ele ficou intrigado, porque ele estava vendo um superior a este espírito, um espírito ainda mais cheio de luz. E ele falou, olha, eu estou com uma curiosidade, eu conheço aquele espírito de luz. Aí quando o espírito percebeu que era ele veio, meu amigo, meu palestrante, era o senhorzinho que ficava lá no fundo do centro. Aí ele falou, nossa, mas você, né, uma árvore cheia de frutos, né? Haja frutos, frutos doces. Onde você conquistou tantos frutos, tantas ações no bem? O que ele fala para ele? Enquanto você falava, eu praticava. É o que Jesus está mostrando. Não adianta exterioridade, não adianta a gente aparentar a pessoa mais caridosa do mundo. Já é tempo da gente destruir as aparências, as hipocrisias, da gente cultivar o ser. E não é esse ser no sentido de ser melhor porque produz mais frutos. Porque esses frutos são os frutos que iniciam com o sentimento da humildade, que vão se tornando cada vez mais doces pela gentileza, pela mansuetude, pelo servir desinteressadamente. E é interessante que Jesus, quando ele vai fechar essa parábola, ele vai nos fazer aqui uma advertência muito grande sobre religião e religiosidade. Tendes fé em quê que ele fala? Na religião A, B, C. O que ele pediu para a gente ter fé nele? Em Deus. Tende fé em Deus. Que quando a gente orasse a Deus, orasse intimamente. Não é preciso palavras lindas, não. É preciso sentir, sentimento. Jesus vai nos trazer essa oração em que nós nos conectamos ao Pai, elevando a nossa vibração, desejando verdadeiramente o bem ao nosso irmão. É essa oração que ela vem acompanhada da própria palavra, oração, ação no bem. Essa ação de perdoarmos toda e qualquer ofensa. Porque Jesus vai nos dizer, quando fordes orar, perdoa primeiro o seu ofensor, para que o Pai perdoe as vossas ofensas. É um momento que a gente fala, nossa, será que a gente já orou? Já, se a gente orou com bondade. Mas para a gente olhar essa oração nesse sentido íntimo de religiosidade,
de entender que o nosso irmão, muitas vezes, tem os seus traumas. Que muitas vezes a gente julga o outro, mas nós não estamos sentindo, vivendo o que o outro vive. Aqui é a verdadeira empatia. É você se colocar no lugar do outro e fazer a ele o que gostaria que lhe fosse feito. Essa é a verdadeira oração. É aquele momento em que nós nos conectamos com essa divindade. Louvamos o Criador de uma maneira tão verdadeira, que por mais que a gente tenha as nossas dores, que a gente peça, nós também temos a resignação de compreender a resposta. Que a resposta nem sempre é aquela que nós esperamos, mas sempre será a melhor. É quando fé, no sentido de crer, no sentido de confiança, de lealdade, vai nos despertar para esse sentimento de que o Pai nos ama a todos. De que tudo que nos chega, muitas vezes, é porque ontem, nessa sequidão, nós deixamos de lado o dever para conosco mesmos, de sermos essa árvore frondosa, a árvore da verdadeira felicidade. Então é ter a resignação. É aquele que tem a fé inabalável de que venha o que vier. Significa o amor, a misericórdia e a justiça de Deus. E foi isso que o apóstolo Paulo chega à conclusão já no final da sua existência. Quando ele que era de Tarso, Grécia, ele tinha um sonho, porque ele levava o evangelho de Jesus, as escrituras, a todas as cidades que ele percorria. E ele cria núcleos cristãos. Ele só não consegue em Atenas. Ali era o berço dos filósofos, que quanto mais ele falava da humildade de Jesus, mais o que se sobressaía era a soberba do conhecimento. Aqui, nesta parábola, nós temos também esse progresso intelectual, que muitas vezes surge antes, e que às vezes demora a chamar o progresso moral. Porque muitos de nós, na inteligência, na sabedoria, no conhecimento do Evangelho, nós nos tornamos moralistas. Nós condenamos, nós falamos em nome de Deus quem está certo e quem está errado. Estamos secos. Porque o verdadeiro Evangelho nos pede a servirmos. Paulo vai dizer que o mais difícil é ensinar aos fanáticos que não querem crer nesse evangelho tão simples, tão destituído de glórias e riquezas e poder mundano, mas um evangelho que nos chama a essa humildade. E ele vai entender o que Jesus disse. Bem-aventurados, felizes, os humildes, os simples, os mansos. Felizes aqueles que são misericordiosos. Felizes os que buscam limpar o coração, dar frutos. Então, que nós possamos, nessa noite, compreendermos o grande chamado do Pai para cada um de nós. A esse amor, amando e servindo ao nosso semelhante, por amarmos a nós mesmos, mesmo com os nossos erros, com as nossas dificuldades, com as nossas imperfeições, entendendo que esse mal é passageiro, mas que ao entendermos o chamado em cada ensinamento de Jesus, nós tenhamos fé, tenhamos coragem da transformação, que a gente tenha essa convicção de que só depende de nós, de que nós não somos melhores e nem piores do que os nossos irmãos. Mas se o conhecimento bate às nossas portas,
A quem muito foi dado, também muito será pedido. Então esse é o momento de nós servirmos e amarmos, de nós buscarmos a verdadeira felicidade na simplicidade de sermos imagem e semelhança do próprio amor. Que o Pai nos abençoe. Vou dar os recados. Então nós vamos convidar os nossos irmãos passistas para o trabalho. Enquanto eles vão entrando, a gente vai dando os nossos recadinhos. No dia 10 de agosto, sábado que vem, nós vamos ter o nosso Encontro dos Trabalhadores, com essa obra Histórias Reais, Lições Imortais, do Emanuel Cristiano. E para quem nunca veio, se quiser participar, esse é um encontro em que nós reunimos todos os 27 setores de trabalho da casa. É dividido, porque não dá tempo, né? É dividido em 13 grupos. Então, às 13h30, nós temos o nosso musical Semeador de Luz, a oração inicial e 13 apresentações de 10 minutos com os grupos de trabalhadores. Temos também a nossa foto tradicional. Então, ali, se alguém reparar na biblioteca, tem sempre um quadro ali dos trabalhadores. Esse ano, 2024, nós vamos fazer o nosso. Em seguida, nós temos o lanche, aí já acabou tudo. E esse lanche é compartilhado, então todos trazem suco, refrigerante, um prato de salgado, um prato de doce. Muita gente mostra ali os dotes culinários e é uma confraternização. Então, estão todos convidados. Eu não faço parte de um trabalho. Vocês fazem parte da família Semeador no momento em que vocês adentram, porta adentro. Então, todos estão convidados. E vamos finalizando, fechando os nossos olhos, unindo os nossos sentimentos verdadeiros, elevando a este Pai de amor, rogando pela nossa humanidade, por todos os nossos irmãos, e sobretudo por aqueles que, devido ao nosso grande orgulho, egoísmo e vaidade, ainda padecem a fome, as desigualdades, a violência. Quantos se encontram desamparados nos lares para idosos, nos orfanatos? Quantos ainda cometem os crimes, precisam ser retirados da sociedade? Que o Senhor possa nos trazer sempre as vibrações e a tua luz de amor, nos convidando à nossa transformação. Que nesse instante, os teus benfeitores espirituais magnetizem as águas aqui colocadas, as águas que estão nos lares, que se transformem na medicação, capaz de acerenar o corpo e o espírito. Que para aqueles que irão tomar o passe, seja uma preparação. Para aqueles que estão em casa, que a oração seja o passe espiritual. Oremos com muito amor, muita fé e humildade. A oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Vamos em paz, que Jesus nos acompanhe e que tenhamos uma semana abençoada. Assim seja.